Eu batia nos meus filhos quando chegava bêbado em casa. Meu filho de 12 anos se escondia no quarto quando ouvia minha chave na porta. Minha filha de 8 chorava só de me ver. E eu achava que era um pai normal. Meu nome é Carlos Silva. Tenho 38 anos e moro em São Paulo. Durante 15 anos, fui vendedor de uma empresa de equipamentos médicos. Por fora, eu era o cara bem-sucedido. Terno e gravata, carro do ano, apartamento na Zona Sul, vendedor do mês quase todo mês. Mas por dentro, eu era um monstro que bebia desde as 8 da manhã até a hora de dormir. Se você está assistindo este vídeo, talvez você reconheça os sinais. Talvez você também tenha uma garrafa escondida no carro. Talvez sua família também tenha medo de você. Ou talvez você esteja tentando entender como alguém pode mudar tanto. Eu quero te contar como Jesus Cristo me libertou do alcoolismo. Como Ele me tirou do fundo do poço e me deu uma sede diferente, uma sede que só Ele pode saciar. Esta é minha história. E no final, você vai entender que a transformação que Deus fez em mim, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Acabara de ser contratado como vendedor na MedEquip, uma empresa que vendia equipamentos para hospitais e clínicas. Era meu primeiro emprego de verdade. Salário de R$ 4.000, comissão por venda, plano de saúde. Para um rapaz da periferia de São Paulo, era um sonho. Minha esposa Renata estava grávida do nosso primeiro filho, o Mateus. Morávamos numa kitnet alugada no Capão Redondo, mas estávamos felizes. Eu trabalhava 12 horas por dia, visitava médicos, fazia demonstrações de equipamentos. Era dedicado. Queria crescer na empresa. Nos primeiros anos, eu era um vendedor exemplar. Não bebia nada além de uma cerveja no fim de semana. Minha mãe sempre dizia: Carlos, álcool é coisa de vagabundo. Você é trabalhador. E eu acreditava nisso. Realmente acreditava. O problema começou em 2010. Eu tinha sido promovido a gerente de vendas da região sul. Salário de R$ 8.000, carro da empresa, celular corporativo. Com a promoção, vieram as pressões. Metas impossíveis, clientes difíceis, concorrência acirrada. Era muito estresse para um cara de 26 anos. Foi quando descobri que uma cervejinha no almoço me ajudava a relaxar. Começou inocente. Depois das reuniões tensas, eu parava no bar da esquina e tomava uma Brahma. Só uma, para aliviar a pressão. Meu chefe, que também bebia, disse: Carlos, faz parte do negócio. Cliente gosta de vendedor que bebe junto. Mostra que você é gente como eles. Essa foi a primeira mentira que eu acreditei, que beber fazia parte do trabalho. Em 2011, nossa filha Júlia nasceu. Renata ficou em casa cuidando das crianças e toda a pressão financeira caiu sobre mim. A empresa aumentou minha meta em 30%. Se eu não batesse, perderia a comissão. E sem comissão, não conseguiríamos pagar as contas. Foi quando a cerveja do almoço virou 2 cervejas. Depois 3. Comprei uma garrafa de uísque e deixei no porta-luvas do carro. Só para as ocasiões especiais, eu dizia para mim mesmo. Mas as ocasiões especiais começaram a ser todo dia. Cliente difícil, gole de uísque. Meta alta, gole de uísque. Trânsito pesado, mais um gole. Em 2012, eu já chegava em casa cheirando a álcool todo dia. Renata percebia, mas eu sempre tinha desculpa. Foi reunião com cliente, foi confraternização da empresa, foi fechamento de contrato. Butiela dizia: Carlos, você está bebendo demais, as crianças percebem. E eu explodia. Eu trabalho feito um condenado para sustentar esta casa. Se eu quiser beber uma cerveja, eu bebo. O Mateus tinha 7 anos e a Júlia 3. Eles começaram a perceber que o papai estava diferente quando chegava em casa. Eu gritava por qualquer coisa. Se o brinquedo estava no chão, eu berrava. Se a televisão estava alta, eu surrava. Se eles fizeram bagunça, eu batia. Mas eu achava que era educação. Meu pai me batia e eu virei homem trabalhador. Estava apenas educando meus filhos. Essa foi a segunda mentira que eu acreditei, que violência era educação.
Em 2013, as coisas pioraram muito. Eu bebia no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Sempre com a desculpa do trabalho. Sempre justificando que era necessário. Comecei a beber vodka porque não tem cheiro. Comprava garrafinhas de 50 ml e bebia no banheiro do escritório. Nas reuniões com clientes, eu chegava bêbado, mas disfarçava bem. Tinha 15 anos de experiência, conhecia todos os produtos. Conseguia vender mesmo alterado. Mas em casa, eu era um terror. Um dia, o Matheus derramou suco na mesa. Eu estava alterado e dei um tapa na cara dele que deixou marca. O menino chorou por horas. Renata ficou com raiva. Carlos, você bateu no seu filho. Ele tem 8 anos. E eu disse, e daí? Ele tem que aprender a ter cuidado. Naquela noite, ouvi o Matheus chorando no quarto. Ele dizia para a Júlia, papai não gosta mais da gente, por isso ele bate. Aquilo me partiu o coração, mas no dia seguinte, eu estava bêbado de novo. Em 2014, eu bebia desde que acordava até a hora de dormir. Vodka no café da manhã, cerveja no almoço, uísque na tarde, cachaça na janta, qualquer coisa que tivesse álcool. Meu desempenho no trabalho começou a cair. Eu perdia clientes, chegava atrasado nas reuniões, esquecia compromissos, mas ainda conseguia manter as aparências. Quando o chefe perguntava, eu dizia que estava com problemas pessoais, que a esposa estava doente, que estava passando por uma fase difícil. A Renata ameaçou me deixar várias vezes. Carlos, ela dizia, você precisa escolher, ou é a bebida ou é a família. Mas eu sempre prometi que ia parar. Amanhã eu paro, Renata. Esta é a última vez. Eu juro pelos nossos filhos. E ela acreditava, porque me amava, porque queria que nossa família desse certo. Mas no dia seguinte, eu estava bêbado de novo. As crianças desenvolveram medo de mim. Quando eu chegava em casa, eles corriam para o quarto e trancavam a porta. Eu ouvia eles sussurrando, papai chegou. Vamos ficar quietinhos para ele não brigar. Um dia, a Júlia estava brincando na sala quando eu cheguei. Ela me viu e começou a chorar. Correu para o colo da mãe gritando, não quero que o papai me bata. Aquela cena me destruiu. Minha própria filha tinha medo de mim, medo do pai dela. Mas ao invés de parar de beber, eu bebi mais, para esquecer a dor, para esquecer a culpa. Em 2015, aconteceu o pior dia da minha vida. Era uma sexta-feira de dezembro, véspera do Natal da empresa. Saí do trabalho completamente bêbado. Tinha bebido a tarde inteira, numa confraternização. Entrei no carro e resolvi passar no supermercado para comprar presentes para as crianças. Queria compensar todo o mal que havia feito durante o ano. Mas eu mal conseguia dirigir, o carro fazia zigue-zague na rua. Na Avenida Paulista, um menino de uns 10 anos atravessou na faixa de pedestres. Eu não vi. Pisei no freio em cima da hora. Por pouco não matei uma criança. Por pouco não matei o filho de alguém. O menino caiu no chão do susto. Estava bem, mas tremendo. A mãe dele gritou comigo, seu bêbado, você quase matou meu filho. A polícia militar chegou. Fizeram o teste do bafômetro, deu mais de 1,2, 3 vezes acima do permitido. Fui preso, passei a noite na delegacia. Naquela cela fria, fedorenta, cercado de marginais, eu pensei, no que eu me transformei. Era véspera de Natal. Meus filhos estavam em casa esperando o papai chegar com os presentes, e o papai estava preso por dirigir bêbado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu não bebi. Não porque não quisesse, mas porque não podia. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a tremer, suar frio, ter alucinações. Era a síndrome de abstinência. Meu corpo estava tão viciado em álcool que não conseguia funcionar sem ele. A Renata me buscou no sábado de manhã. No carro, ela chorou. Chorou como nunca havia chorado. Carlos, ela disse, eu não aguento mais. Você está matando nossa família. Você está matando a si mesmo. Eu prometi de novo que ia parar. Mas dessa vez, eu sabia que era mentira. Eu não conseguia parar. O álcool era mais forte que eu.
Durante as férias de Natal, tentei ficar sóbrio. Consegui 3 dias. No 4º dia, comprei uma garrafa de cachaça e bebi tudo de uma vez. Aquela noite, briguei com a Renata por causa de alguma bobagem. Gritei tanto que os vizinhos chamaram a polícia. Em janeiro de 2016, a Renata pegou as crianças e foi para a casa da mãe dela. Carlos, ela disse, quando você decidir escolher a família ao invés da bebida, me liga. Até lá, você vai ficar sozinho. Fiquei sozinho no apartamento, sozinho com minhas garrafas. Durante 2 semanas bebi sem parar. Não ia trabalhar, não tomava banho, não comia, só bebia. No fim de janeiro, meu chefe me ligou. Carlos, você está demitido. Não dá mais para manter um vendedor que não aparece no trabalho. Perdi o emprego, perdi a família, perdi tudo. Era fevereiro de 2016, quando bati no fundo do poço. Estava sozinho no apartamento, sem dinheiro, sem família, sem trabalho. Tinha apenas uma garrafa de pinga barata. Sentei no chão da sala e comecei a beber. Mas dessa vez, enquanto bebia, eu chorava. Chorava pela família que perdi, pelos filhos que traumatizei, pela vida que destruí. Às 3 da manhã, completamente bêbado, eu gritei, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais viver assim. No dia seguinte, que era um domingo, acordei com uma ressaca terrível. Mas tinha uma coisa diferente. Uma voz na minha cabeça dizia, procure ajuda. Liguei para minha irmã mais velha, a Márcia. Ela sempre foi cristã. Carlos, ela disse, você precisa de Jesus. Você precisa nascer de novo. Eu sempre zombei da fé dela, mas naquele momento eu estava desesperado. Márcia, eu disse, me leva para a sua igreja. Eu quero conhecer esse Jesus. Naquele domingo à noite, fui pela primeira vez numa igreja evangélica, Igreja Batista Esperança, no Jabaquara. Entrei fedendo a álcool, barba por fazer, roupas sujas, mas ninguém me julgou. Todo mundo me recebeu com amor. O pastor estava pregando sobre João 4, versículos 13 e 14. Jesus falando com a mulher samaritana. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Naquele momento eu entendi. Eu estava com sede. Uma sede que o álcool nunca conseguiu matar. Quanto mais eu bebia, mais sede eu tinha. Sede de paz, sede de perdão, sede de uma vida com sentido. Jesus estava oferecendo uma água diferente, uma água que mataria minha sede para sempre. No final do culto, o pastor fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu me levantei, caminhei até a frente e ali, na frente de 200 pessoas, eu me ajoelhei e orei. Jesus, eu sou alcoólatra. Eu destruí minha família. Eu traumatizei meus filhos. Eu mereço o inferno. Mas se o Senhor morreu por mim, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Me dá essa água que mata a sede para sempre. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. A vontade de beber simplesmente desapareceu. Pela primeira vez em 6 anos, eu não queria álcool. Não precisava de álcool. Na segunda-feira seguinte, procurei a Renata. Contei o que havia acontecido na igreja. Ela estava cética. Carlos, você já prometeu parar 1000 vezes. Por que agora seria diferente? Eu disse, porque agora não sou eu tentando parar. É Jesus me libertando. Ela me deu uma chance, uma última chance. Voltei para casa com uma condição. Se eu bebesse uma gota de álcool, ela me deixaria para sempre. Os primeiros meses foram difíceis. Não porque eu quisesse beber, Jesus havia tirado essa vontade, mas porque eu precisava reconquistar a confiança da minha família, principalmente dos meus filhos. O Mateus, que já tinha 11 anos, não conseguia mais me olhar nos olhos. A Júlia chorava quando eu chegava perto. Eu havia destruído a relação com eles. Eles tinham medo de mim.
Comecei a frequentar a igreja todos os dias. Grupo de oração na segunda, estudo bíblico na quarta, culto de jovens na sexta, culto de domingo. Não era religiosidade, era fome de Deus, sede da palavra. Aprendi que 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Meu corpo não era meu, era templo do Espírito Santo, e eu havia profanado esse templo com álcool durante anos. Gálatas 5, 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu era livre, livre do álcool, livre da escravidão. Consegui um emprego novo numa empresa de materiais de construção. Salário menor, sem carro da empresa, mas era honesto. Todo mês eu pagava pensão em dia, visitava as crianças, tentava reconquistar o amor delas. Levei 2 anos para o Mateus voltar a confiar em mim. Um dia ele disse: pai, você está diferente. Você não grita mais, não bate mais, você sorri. A Júlia demorou ainda mais, mas no Dia dos Pais de 2018, ela me deu um desenho. Era nossa família: papai, mamãe, Mateus e Júlia, todos sorrindo. Embaixo estava escrito: eu amo meu papai novo. Eu chorei. Chorei de alegria. Minha filha não tinha mais medo de mim. Em 2019, o pastor me convidou para liderar o Ministério de Dependentes Químicos da igreja. Carlos, ele disse, Deus quer usar sua história para libertar outros homens. Hoje, 3 anos depois, eu lidero um grupo de 50 homens que lutam contra vícios. Álcool, drogas, pornografia, jogos. Homens que perderam tudo e querem recomeçar. Toda semana, eu conto minha história e vejo Deus transformando vidas como transformou a minha. Efésios 5, 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de encher o corpo com álcool, eu me encho do Espírito Santo. Ao invés de sede de bebida, eu tenho sede da palavra de Deus. Se você está me assistindo e luta contra o alcoolismo, eu quero que você saiba de 3 coisas. Primeiro, você não está sozinho. Milhões de homens enfrentam essa luta. Você não é fraco, você é doente, e toda doença tem cura. Segundo, a força para vencer não está em você, está em Jesus Cristo. Ele é a água viva que mata toda a sede. Terceiro, vale a pena lutar, vale a pena buscar ajuda, vale a pena entregar sua vida para Cristo. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus é essa água. Ele pode matar sua sede para sempre. Se você quer aceitar Jesus hoje, ore comigo. Jesus, eu sou dependente do álcool. Eu destruí relacionamentos. Eu machuquei pessoas que amo. Eu preciso da sua libertação. Eu aceito que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida nova. Seja a água viva na minha vida. Mate minha sede para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, deixe um comentário. Jesus me libertou hoje. E procure ajuda. Procure uma igreja. Procure um grupo de apoio. Não tente sozinho. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, não existe vício forte demais para o poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.